75 minutos de corrida, corridinha, jogging por semana, pode reduzir a sua idade em até 12 anos. Ah, eu desacredito. Essa é desacredita? É Totalmente, mentira? eu acho. Caramba, eu estava aqui animada, eu falei: "Cacete, Eu acho. por quê?". Não acredito. Quanto mais eu estudo longevidade, eu vejo que o nosso poder em acelerar o envelhecimento é muito grande. Em desacelerar o envelhecimento, ele é moderado. Moderado. Ele é moderado. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente entende assim: você tem 5%, pouco menos, da população mundial que ganhou na loteria da genética quando nasceu. Ela vem com 2 genes que são maravilhosos. Quando a gente envelhece, no nosso DNA tem como se fosse um paviozinho chamado telômero. Então, o telômero, quando a gente nasce, ele é comprido. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai encurtando, encurtando, Exatamente como encurtando. uma vela de bolo de E aniversário. quando acaba, acabou. Tchau. Por quê? Quando o telômero vai diminuindo, a gente vai perdendo a capacidade do nosso sistema imunológico. Então, por que que a idade é um fator de risco, por exemplo, para doença cardíaca, para câncer? Nosso sistema imunológico começa a falhar. E aí a chance de você não tirar uma dessas células defeituosas que todo dia a gente fabrica e a gente tem um sistema muito reguladinho que vai tirando, começa a falhar. Então, quando se descobriu o telômero, falou: opa, vamos ver o que que acelera e o que que diminui a velocidade desse telômero em se desgastar. E aí eles viram que as pessoas centenárias, elas têm um gene que faz com que o nosso telômero gaste mais devagar. Então, se você ganhou na loteria centenária, muito provavelmente você vai chegar aos 100 anos. E tem um outro gene que também é muito responsável para que as pessoas vivam mais. As mitocôndrias, que são as organelazinhas que a gente tem dentro da célula, que eu brinco que são as nossas Itaipus. Então, quando você come, e aí você vai produzir energia para pegar um copo, para beber, enfim, para o coração bater, para o cérebro funcionar, ela é responsável por gerar essa energia. Tá? Esse gene, ele faz com que a gente tenha mais mitocôndrias mais eficientes, saudáveis e Gente, é longevas. tudo de Então, bom. esses dois genes são muito... Beleza, a partir daí, começa um grande estudo falando assim, bom, o que que acelera esse desgaste do telômero? O que que melhora a qualidade das minhas mitocôndrias? Então, vamos lá. Quando você fala da atividade física, que nem ele falou, 75 minutos, é o quê? Durante a semana. É uma atividade moderada, é uma atividade regular, e a gente sabe que a atividade física regular e moderada tem o poder de desacelerar a velocidade com que o seu telômero é gasto. Mais do que isso, quando você faz atividade física, você tem adaptações nas suas mitocôndrias. Então, quando você sai para fazer um treino longo, você aumenta o tamanho das suas mitocôndrias. Quando você faz um treino intervalado, quando você faz um treino mais intenso, você aumenta o número das suas mitocôndrias. Então, essas adaptações assim, da atividade física, a gente sabe que ela atua nos 2 fatores muito importantes para a gente viver mais. Ela diminui a velocidade do desgaste do telômero e ela faz com que você tenha mitocôndrias mais saudáveis e mais mitocôndrias. Então, a atividade física é tudo de bom. Aí, Para quem quer viver melhor e mais, mais não do existe. que isso, você não só quer viver 100 anos, você quer viver com autonomia. Claro. Então, quando você faz atividade física, você melhora a sua massa óssea, você melhora a sua cognição, você melhora a sua massa muscular, você entendeu? Aham. Então, assim, você vai ter autonomia, você vai ter longevidade com autonomia. Então, atividade física. Então, quando a pessoa fala em 12 anos, 10 anos, isso é muito pessoal e isso depende de vários outros aspectos que também influenciam no desgaste do telômero e na saúde das mitocôndrias. Por exemplo, poluição e cigarro. Porra, isso desgasta o telômero numa velocidade. Só que aí o cara mora do lado de um lugar extremamente poluído. Então hoje você tem estudos, em cidades como São Paulo, Nova York, que aquelas pessoas que estão mais próximas ao parque conseguem Sim. 2 anos e meio a mais, por conta da qualidade do ar, não. É muita coisa. Aí você Esse entra checklist é infinito, né. você entra na alimentação. O que que faz com que a sua mitocôndria trabalhe em excesso? Comer muito. Porque quando você come muito, ela tem que trabalhar para transformar aquilo em energia. Então, hoje a gente sabe que as pessoas que comem muito, comparado com aquelas pessoas que comem na quantidade ideal, um pouquinho para baixo ali, essas pessoas vivem mais, entendeu? Outra coisa, o açúcar que eu amo, ele acelera o envelhecimento do telômero, entendeu? O álcool, ele acelera o envelhecimento do telômero. Então, quando você vai olhando essas variáveis, dormir mal acelera o envelhecimento do telômero. Então, você vai ter coisas que atuam na saúde da mitocôndria, você vai ter coisas que... E aí varia. E aí, por que que eu estou te falando que eu acho difícil 12 anos? É Né? muita É coisa. muita coisa. E 75 minutos por semana seriam o quê? 15, 20, 15, 30? Cara, 75 minutos por semana deve ser até uma atividade mais moderada. Ah, Mas seriam 5 dias por semana, 15 minutos. Né? é bem pouco. De novo, fui jogar tênis, estava lá na casa do Ronaldo. E eu fiz um teste
para ver a minha idade biológica. Eles escolhem meu sangue, mandam lá para os Estados Unidos. E lá, em cima de um banco de dados de milhões e milhões de pessoas, eles vão ver pela metilação, que é o desgaste ali do DNA, comparando com pessoas de várias idades e O tal. seu telômero. Isso, a minha idade biológica, né? E E aí? vem também a saúde da mitocôndria e tal. E é interessante, porque eles vão analisar um cara branco, enfim, com as características que eu tenho. Então, o banco de dados ele é tão gigantesco que ele consegue também fazer esse tipo de segmentação. E eu, obviamente, eu sou um cara que como pouco, que como bem. Tudo bem, com um pouquinho de açúcar a mais do que deveria, mas não chega nem de perto a 10% da quantidade de calorias da minha alimentação, nem de perto. Faço atividade física, durmo legal, não bebo, nunca fumei. Aí você fala, bicho, eu vou ter pelo menos uns 8, 10 anos mais novo. Quando chega o exame, 3 anos, 2,8 anos. Eu fiquei muito decepcionado, Você né? falou, eu não tenho esse E o telômero. geneticista, não, o telômero todo mundo tem, né? Mas Não, ele tá, queria ser esse especial aí. não, não sei, se eu preciso fazer esse teste para saber se eu tenho ou não essa genética centenária. Mas assim, aí você fala, cara, Aí você achou pouco. eu achei pouco. O geneticista, né, o Ariano Salles falou, não, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Né? Por quê? Porque a gente tem uma expectativa quando vê um negócio desse que você vai ter 1012 anos. Aham. Então vamos supor que eu não tivesse a genética centenária. Todo mundo ali na minha família morre entre 86 e 90 anos. Porra. Então eu vou viver 102, porque eu vou fazer tudo direitinho, sabe? Então, eu não acredito muito nisso, não, sabe? Eu acho que você pode desacelerar um pouco. Você pode pisar no acelerador, isso você pode. Isso é mais fácil. É mais fácil. Mas o que as pessoas têm que ter em mente, Joana, é assim. Quando eu adoto esses hábitos, eu não sei se eu vou viver 92, 94, 100 anos. Não importa. Mas eu vou viver com né? qualidade. Com qualidade, Com exatamente. qualidade. Porque uma hora a máquina falha. Exato. O problema é que, como a gente não sabe que horas essa máquina vai falhar, a gente tem que estar pronto para viver até o dia que Deus disser. Você "É sabe- tua hora, né? Você sabe quais são os 2 maiores medos das pessoas ao envelhecer? Morrer? Não, Não? não. Sentir algum tipo de dor? Também não. Mais ou menos. Então fala, qual é? Primeiro, Ficar sozinho. não ter autonomia. Hum. Segundo, demência. Terceiro, ficar sozinho. Então, esses 3. Mas, assim, primeiro, que todo mundo fala, eu quero ter demência. Aí depois vem não ter autonomia, depender dos outros para ir no banheiro, para fazer alguma coisa, sabe? Aham. E o terceiro, de ficar sozinho. Eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que tem 112 anos. Até os filhos já foram. E ela tá Normal. viva. Ai, meu Deus, coitada. É quase uma vampira, né, tadinha? Mas é isso. Boa pra mim. Espiritualidade é muito importante no envelhecimento. Concordo. Entendeu? Você ter um propósito do porquê você está aqui, você entender para quem e por que você é útil, independente da religiosidade ou não, entende? Sim, claro. Porque a espiritualidade é um conjunto de valores e ações que você aplica com você e com os outros. Então, assim, Essa espiritualidade dentro de você, né? Não é ir pra igreja e depois tocar os aralhos, né? isso daí É uma coisa. pode ter a religiosidade com espiritualidade, mas a espiritualidade ela envolve muito esse conjunto de crenças e ações que você vai praticar. Então, perdão, auto-perdão, entendeu? Generosidade. Eu acho que isso tem muita coisa. Isso é muito empírico, já conversei com muitos geriatras, com muitos neurocientistas. É aquela coisa da pessoa que perde a utilidade. Então, pessoas próximas a mim, pessoas distantes que me relatam, ele tinha 80 anos, de repente ele parou de trabalhar, parou de tudo, em 3, 4 anos. Estava com demência ou estava amargurado. Cara, você se sentir útil, que seja para uma planta, que seja para o seu cachorro, que seja para qualquer coisa, isso te dá força para viver, cara.